aqui no FM 85,7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fala, galera de hoje. Para a decisão deste sábado contra o Londrina, você manteria a mesma escalação ou faria alguma mudança na equipe titular? Opine 97102-1493. 97102-1493. E o Guarani acerta em renovar com Farney Coelho para 2026, ou seja, a próxima temporada. Opine 97102-1493. Opine, mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, né? Conforme o nosso combinado, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte Preta. Elenco da Ponte se despediu do CT do Jardim Olina nesta quarta-feira. Isso porque as próximas atividades de quinta e sexta-feira serão realizadas no Moisés Lucarelli. Ponte não perde no Majestoso há mais de 4 meses. Desde então, foram 9 partidas com 6 vitórias da Macaca e 3 empates. Última derrota foi para o Ipiranga por 1-0 em jogo válido pela 8ª rodada da primeira fase. Finalizando o processo de transição física, Gé inicia as atividades com bola e deve ser relacionado para a decisão. Se ficar à disposição, o atacante será utilizado somente na etapa final. 6 remanescentes do título da Série A2 do Paulista podem ser bicampeões pela Ponte na Série C. O meia Elvis, o atacante Gé, o lateral esquerdo Arthur, o volante Luiz Felipe. Esses 4 foram titulares na final contra o Novo Horizontino, além do zagueiro Edson, que entrou no segundo tempo, e do goleiro Pedro Rocha, que ficou no banco. Média de idade do time titular da Ponte é de 32,4 anos. Entre os 11 jogadores que iniciaram as 2 últimas partidas, apenas Toró, 26, e Luiz Felipe, 27, possuem menos de 30 anos. O mais velho é o Diogo Silva, goleiro, com 39 anos. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Quantos ingressos foram vendidos? Haverá mais vendas? O que sabemos? Entre lá no portal para você acompanhar a matéria. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Guarani anuncia permanência do executivo Farney Coelho para 2026. Dirigente renovou com o Bugre por mais uma temporada e terá a missão de montar o elenco para as disputas do Campeonato Paulista e Série C. Diretoria também negocia a permanência de Elano para 2026. Matheus Costa vai continuar no Guarani na próxima temporada. Treinador já participa de reuniões visando planejamento para a temporada do ano que vem. Conselho Deliberativo convoca a reunião para debater constituição da SAF. Encontro será realizado na próxima segunda-feira no Brinco de Ouro, com a primeira chamada marcada para as 19 horas. Renovação contratual de Vinícius Iuge é publicada no BID, Boletim Informativo da CBF. Novo vínculo do volante vai até o fim de 2027. Destaque do portal carlosbatista.com.br. O que sabemos sobre movimentação das chapas para o processo eleitoral? E tem as pautas do dia
são notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. 4 clubes brasileiros entraram na lista das 20 melhores bases do mundo. São Paulo é o melhor colocado entre os brasileiros e ocupa a 12ª colocação em relatório elaborado pelo Observatório do Futebol. E além do tricolor, aparecem no top 20 Corinthians, Flamengo e Palmeiras. A metodologia do estudo leva em consideração o número de jogadores formados, o nível dos clubes em que eles atuaram na última temporada e o total de minutos jogados no período. Pauta 2. 6 anos depois do incêndio que matou 10 jovens no Ninho do Urubu, a Justiça do Rio de Janeiro absolveu em primeira instância todos os 7 acusados. O caso aconteceu em fevereiro de 2019. Dormiam no alojamento 26 atletas da base do clube. O processo estava em trâmite na 36ª Vara Criminal desde janeiro de 2021. Os denunciados respondiam pelos crimes de incêndio culposo e lesão grave. Pauta 3. Um mês antes da final da Libertadores, Lima entra em estado de emergência. Presidente do Peru declarou 30 dias de emergência por conta de protestos contra a violência na capital. A Conmebol não se pronunciou sobre a medida de José Herri e segue com a partida marcada para a capital daquele país. Em 2019, a entidade passou por um caso similar e precisou mudar a sede da final da competição. O jogo entre Flamengo e River Plate estava marcado para Santiago, no Chile, e foi transferido para Lima cerca de 2 semanas antes. Uma onda de protestos tomava o país e o futebol chileno chegou a ser interrompido. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17h10, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, boa tarde também para o amigo ouvinte que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Meu primeiro destaque é pelo lado do Guarani. A diretoria, o Conselho de Administração do Bugre, acertou a renovação de contrato com o executivo de futebol, Farney Coelho. Daqui a pouco o Breno vai trazer mais detalhes sobre o caso no boletim do Guarani e também já encaminhou aí também o Conselho de Administração um acerto bem próximo com o técnico Matheus Costa também para a próxima rodada. E o meu destaque pelo lado da Ponte Preta, o elenco realizou hoje no CT do Jardim Olina o último treino no CT da Macaca, isso porque amanhã e também na sexta-feira o time realiza as atividades no estádio Moisés Lucarelli. Batista. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Vou falar um pouquinho de jogadores que estão livres no mercado, né? Atletas interessantes. Renan Lodge, lateral esquerdo, 27 anos, está livre no mercado, pode voltar ao Brasil. O Fernandinho, volante, aquele mesmo, que jogou recentemente pelo Atlético Paranaense, 40 anos, também está livre no mercado. Rafael Carioca, volante, que já passou pelo Atlético de Minas Gerais, está livre no mercado. Recentemente ele estava no México. Assim como Diego Costa, atacante que está com 37 anos. E outro que estava no Paraguai e está livre no mercado, esse é muito bom jogador,
o Jean, goleiro de 29 anos, que é filho do Jean, aquele mesmo que jogou no Guarani e na Ponte Preta. Batista. 17:13, Lucas Pessoa na mesa de áudio. E ele que também responde pelo Switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Gianni, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o documento do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolle. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando a Copa Sul-Americana. Ontem no Equador, Independente Del Valle e Atlético Mineiro empataram por 1-1. O gol do Galo foi no último minuto, marcado por Dudu. Semifinal da Sul-Americana, o jogo da volta ocorre na próxima semana em Belo Horizonte. Hoje é dia de Libertadores da América. 9h30 da noite no Maracanã, tem Flamengo e Racing, primeiro jogo da semifinal deste duelo. E amanhã, no Equador, 9h30 da noite, será a vez do Palmeiras encarar a LDU. Hoje, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, jogo atrasado, válido pela 14ª rodada. 7 da noite em Salvador, tem Bahia e Internacional. A Série B, na sua 34ª rodada, começa na sexta-feira, 7 da noite, com o duelo paulista entre Novo Horizontino e Botafogo. Destacando também, claro, o Campeonato Brasileiro da Série C, segundo e decisivo jogo da final, decisão valendo o título da competição, neste sábado, 17 horas, no Moisés Lucarelli, cobertura da Rádio Bandeirantes. Tem Ponte Preta em Londrina. Primeiro jogo 0-0. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer, levanta o caneco.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17:18, mande para cá suas mensagens 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de áudio, mensagem de texto, ambos curtos. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos está há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. Em outubro, a Logos comemora o mês do eletricista. E no dia 23, amanhã, quinta-feira, teremos um delicioso café da manhã lá na Logos Materiais Elétricos, fornecido pela Margírios. E nas compras acima de R$500 em produtos Margírios, você ganhará muitos brindes com a máquina de ursinhos. Não perca! Comemore com a gente, comemore com a Logos, leve os seus filhos, aproveite muitas ofertas. Logos Materiais Elétricos, localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7h30 da manhã, até às 17h30. E no sábado tem horário especial, pode ser que não tenha, você não tenha tempo durante a semana, né? Aí esse horário especial de sábado vai favorecer muito. Então no sábado é das 8 da manhã até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Rádio Bandeirantes. 17h21, ouvinte no ar. Vitor. Boa tarde, Batista, Márcio Mourão, Ponte Pretano. Batista, no time da Ponte, acho que eu faria só uma alteração. O time precisa de mais qualidade. Acho que eu substituiria o Rodrigo Souza pelo Léo Oliveira. Acho que aí sim ia ficar a equipe perfeita para nós ser campeão, viu? Então assim, o time precisa de mais qualidade. E 2 volantes de marcação, jogando em casa, acho que não precisa não. Então acho que o Léo Oliveira daria mais qualidade no meio de campo. Um abraço. Abraço, muito obrigado, concordo com você. Léo Oliveira é mais jogador, mais técnico. O Rodrigo Souza é mais de marcação, né? Jogador chamado perdigueiro. Mas não acredito que o Marcelo Fernandes vá fazer essa alteração. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batista, tudo bem? Gustavo aqui de BH. Eu hoje escutando a rádio aqui de BH, repercutiu aí a questão da venda dos ingressos, os 10 mil ingressos em 20 minutos aí em Campinas, né? Acabou refletindo aqui na imprensa esportiva de Belo Horizonte. E hoje a gente vê que o Majestoso ficou pequeno
o tamanho da torcida da Ponte, né? Um estádio que já comportou aí jogos com mais de 30 mil pessoas, hoje tendo a sua capacidade aí reduzida para 18 mil. Realmente a Ponte Preta precisa rever isso aí o quanto antes. Era um jogo para 30, 35 mil fácil, né? E com certeza sábado aí a gente vai soltar o grito de campeão. Um abraço aí, um bom programa a todos. Abraço, muito obrigado aí em Belo Horizonte. Ontem até um ouvinte sugeriu transferir o jogo pro Morumbi. Não aprovo esse tipo de procedimento. A Ponte tem a chance de conquistar um título nacional e não pode abrir mão do seu estádio. É ruim não ter todos os torcedores que gostariam de estar dentro do estádio e não estarão. Sim, é ruim, mas pior é transferir o jogo para a capital. Não faz nenhum sentido. Para resolver esse tipo de situação, o assunto é delicado. Toda vez que a gente toca no assunto, sempre dá repercussão. Mas seria a arena única. Se tivesse uma arena para mandar jogos dos dois times de Campinas, resolveria o problema. Faria uma arena para 35 mil lugares, poderia usar em todas as competições, vestiários exclusivos, as cores do estádio seriam cores dependendo do time que estaria jogando lá. Cada time usaria suas cores. Hoje, com esses painéis de LED, é muito fácil de fazer esse tipo de coisa. A gente vê, por exemplo, lá no Maracanã. O time vai jogar lá, o estádio está travestido com as cores do time que está jogando lá. Flamengo, Vasco, enfim. Então dá para fazer esse tipo de situação. Agora, é óleo e água. Não se misturam. Não tem como nem propor uma situação como essa. Mas uma arena única porque, primeiro, para construir o valor é muito alto. Segundo, a manutenção é muito cara. Esses estádios que foram construídos para a Copa do Mundo e que estão aí entregues às moscas, notadamente estádios como a Arena Pernambuco, Arena Pantanal, locais, Arena Amazonas, locais onde o futebol é incipiente, é fraco, né? Não tem apelação de grande público. Então, realmente, o ideal, tudo existe o ideal e o possível, mas o ideal seria a construção de uma arena única. Aí sim, teria capacidade para grandes públicos e para quando não tivesse os jogos mais importantes, não teria nenhum problema. Poderia mandar os jogos lá também com pequenos públicos, né? Ô Batista. Oi, Pedrão. Você até citou essa personalização de acordo com cada jogo de um dos times, ou Ponte Preta ou Guarani. Sim. A gente acompanhou isso nos últimos derbys. Na primeira rodada do quadrangular final, que o derby foi realizado no Brinco de Ouro, a Ponte Preta até divulgou nos bastidores do YouTube, a própria diretoria ali, funcionários da Ponte Preta, personalizaram todo o vestiário do Brinco de Ouro. Isso porque a maioria das paredes são verdes, colocaram ali painéis, pedaços de papéis pretos, transformaram literalmente o vestiário do Brinco de Ouro. E no último derby que aconteceu no Estádio Majestoso, o pessoal do Guarani fez a mesma coisa. A gente ali no campo, próximo do túnel que direcionava ao vestiário do Guarani, eles colocaram diversas luzes na cor verde, e depois o Guarani até divulgou em fotos no Instagram, estava totalmente personalizado o vestiário nas cores do Guarani. Então é uma prática bem plausível, bem fácil de ser executada pelos times. 17:27, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, Ciagão, um abraço pra você, boa tarde.
Boa tarde. Então, esse assunto aí, antes do Fala Galera, o estádio em Milão, o San Siro, quando joga o Milan, que hoje venceu a Fiorentina no Campeonato Italiano, e quando joga a Inter, que o estádio muda até de nome, vira Giuseppe Meazza. E isso é tão possível de fazer que eu tive a alegria de conhecer, e cada time no mesmo estádio tem o seu próprio vestiário. E também tem seu próprio túnel de entrada para o gramado. E o negócio é tão inteligente por parte deles que o San Siro, porque é um estádio muito antigo na Itália, ia ser demolido. O que fez o Milan e a Inter? Compraram o estádio, vão demolir e vão construir juntos um novo estádio em Milão. Isso é pensar com a cabeça, né? Não com outra parte do corpo. Vamos em frente, que também não é nosso problema isso, mas eu tô com você, Batista. Quando eu cheguei aqui, dei essa ideia e pouquíssimas pessoas aceitaram. Eu acho mais inteligente fazer isso, mas de qualquer maneira, nós não temos efetivamente nada com isso. Isso é problema das duas diretorias. Fala, galera, para a decisão desse sábado contra o Londrina, você manteria a mesma escalação ou faria alguma mudança na equipe titular? Faria. Tiraria o Rodrigo Souza e colocaria o Léo Oliveira de começo. Guarani acerta em renovar com Farney Coelho para 2026, só o tempo vai dizer. Não seria a minha escolha, mas eu desejo sucesso para ele, tomara que ele consiga fazer um bom trabalho, mas só o tempo dirá. Batista. 17:29.10 Pizzaria e Restaurante, ou melhor, self-service, com tudo que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade. Todos os dias no almoço, das 11 até as 15 horas, tem carnes, massas, saladas, pratos à la carte. Às terças, quintas e sábados, tem buffet de comida japonesa. E aí, curte comida japonesa? Então, vá nas terças, quintas e sábados. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada. E no final de semana, aí tem o churrasco. Carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp geladíssimos. Variedade de tipos de sucos e drinks também. Ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo. E o seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho. Grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. Então, junte a sua galera e vá lá. Converse com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. E aí você terá no seu grupo um desconto especial. O número de WhatsApp é 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. O estacionamento é pela Cônigo Cipião. Estacionamento em frente para facilitar a sua vida. 17:31, Batistão, Diego Torres e Bruno Santos serviriam para Ponte Preta para a disputa da Série B, visto que o Bruno Santos pertence ao Volta Redonda. E o mesmo não foi aproveitado pelo Volta Redonda na Série B. Dê aí o seu pitaco, Batistão. Bom, eu gosto do Bruno Santos. Ele não pertence ao Volta Redonda, né? Ele pertence ao Arte Sul. Acho que é isso.
Mas... É isso. É isso, né? É isso. Mas o que acontece? O Breno Beretta pode confirmar que para renovar com o Guarani ele pediu o dobro do que ele está ganhando. Eu não sei qual é o valor que ele está ganhando, mas é um salário que não fica aí menos do que 60 mil reais. Então eu pergunto para você, Leandro de Rezende, que é o ouvinte que está fazendo a pergunta. Como é que a Ponte vai pagar 120 mil reais para o Brunão? E principalmente tendo o Gé, que mais dias menos dias ele vai se recuperar. E aí como é que vai jogar o Gé e o Brunão juntos? Acredito que não tem jeito de acontecer isso. O CH pode até opinar também a respeito desse fato. Mas se tem o Gé, não há a necessidade da contratação do Bruno Santos. O mesmo ocorre com o Diego Torres. Tem o Elvis. O Elvis vai permanecer ou não? O Diego Torres não deu conta da Série C. Como é que ele vai dar conta na Série B? A Ponte vai jogar a B. A Série B está realmente muito disputado. A régua subiu. E como é que o Diego Torres vai encarar essa aí, a Série B do Campeonato Brasileiro pela Ponte? Não vai. Não tem condições. Ele estava lá no Vila Nova. Não deu conta do recado lá. Estava à margem do processo. Tá? Não estava sendo aproveitado. Por isso que ele veio para o Guarani, para disputar uma divisão abaixo. Mas, pois não, bebê, pode falar. Não, Batista, é isso mesmo. Ele ganha 60 e como ele pediu o dobro, ele quer 120. E no caso do Diego Torres, ganha mais, né? Ganha 130. E aí, CH, Bruno Santos e Gé na Ponte Preta. O que você acha, hein? São jogadores que eu respeito, mas eu entendo como você. A régua subiu. E você vai trocar o certo pelo incerto, falando em Série C, quem funcionou mais? O Gé machucou. O Elvis ou o Diego Torres? Mas o Elvis é mais velho, mas eu fico com o Elvis. Nada contra o Torres, acho um bom jogador. E o Brunão eu também gosto. Depende, né? Os dois juntos eu acho que existem outras prioridades. Eu, pelo menos, faria isso. Né? Não dois centroavantes com a mesma característica ou com característica parecida, não é? Então, se vai ficar com o Gé, eu não ficaria com o Brunão. O Gé tá indo embora, não vai ficar na Ponte. O Brunão é um nome interessante? Não para ser titular na Série B. 17h35. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi, você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado, viu? Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes.
Informações do Guarani, 17h37. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, logo de cara já vou convidar os nossos ouvintes, porque amanhã o técnico Matheus Costa, que vai permanecer no Guarani, estará conosco na tela da Band. A partir do meio-dia, na tela da Band, nos Donos da Bola, ao vivo com a gente, o técnico Matheus Costa, que já está participando do planejamento para a próxima temporada. Ele tem contrato, né, até o final do Campeonato Paulista, mas existia a dúvida, será que o Matheus Costa vai ficar? Será que não vai ficar? E pelo que me disseram, ele vai ficar e já está participando do planejamento para a próxima temporada. Eu até confirmei ontem aqui na Rádio Bandeirantes. E é claro que tudo que rolar com o Matheus Costa, entrevista especial com ele, a gente vai trazer também aqui no Esporte em Debate, amanhã, a partir das 5 horas da tarde. Bom, eu vou falar inicialmente, Batista, de uma novidade também, porque o Guarani marcou para a próxima segunda-feira, dia 27 de outubro, uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo. E o que vai debater? A SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Esse encontro acontece a partir das 19 horas no Estádio Brinco de Ouro. Tem uma relevância muito grande esse tema, né? Mas vai ter um caráter consultivo, dá para dizer assim. Não vai servir essa reunião para barrar, autorizar, aprovar a transformação do Guarani em SAF. O que os conselheiros vão fazer? Vão emitir um parecer favorável ou mesmo vão emitir um parecer contrário para ser encaminhado posteriormente para a Assembleia Geral de Sócios. Aí depois, em uma Assembleia Geral de Sócios, é que vai acontecer a aprovação ou não da SAF. E somente depois, vamos supor, os sócios aprovaram a SAF. Somente depois é que as propostas vão chegar e vão ser encaminhadas também para os sócios do Guarani, ou seja, vai demorar um tempinho ainda. A ideia é que isso possa acontecer, esse trâmite todo, antes das eleições marcadas para a primeira quinzena do mês de dezembro. Mas se não acontecer, é claro que vai ser no mais tardar no início de 2026. Uma outra situação que deve acontecer ainda esta semana: uma entrevista coletiva, tanto do Farney Coelho, executivo de futebol, ao lado do presidente do Guarani, do Rômulo Amaro, para falar sobre o planejamento do Guarani para a próxima temporada. E é claro que a gente tem muitas questões para tratar com os dois, tanto com o Farney quanto com o presidente Rômulo Amaro. Agora eu gostaria de fazer, Batista, até aproveitando que a gente tem tempo e espaço aqui na Rádio Bandeirantes, quero fazer tanto com você quanto com o CH. Eu vou citar todos os jogadores do atual plantel do Guarani e vou citar por posições inicialmente, para vocês me dizerem o seguinte: se vocês ficariam com esses jogadores, renovariam com esses jogadores, ou mesmo se eles tiverem contrato, né, se ficariam com eles para a próxima temporada, para a gente tentar analisar e fazer até um exercício aqui na Rádio Bandeirantes de todos os jogadores que o Guarani tem nesse plantel de 2025. Eu vou começar pelos goleiros. O Álvaro, o Guarani não quer renovar com o Álvaro, ele tem contrato até 31/12/2025. Andrei Dalberson tem contrato até novembro de 2026. Emerson Júnior tem contrato com o Guarani até dezembro de 2027, assim como o Fred Conte, também tem contrato até dezembro de 2027, são os goleiros do Guarani. Quais deles vocês ficariam para a próxima temporada, Batista? Você e o CH. Eu, nenhum. E você, CH? Não, nenhum, já disse isso. Essa pergunta você fez, nenhum dos quatro. Bom, eu vou passar agora para os laterais, Batista. Laterais pelo lado direito. Quais são os laterais que o Guarani tem, né? Cauê Rafael, né? Contrato até 2028, até agosto de 2028.
Aí tem JP, Galvão e Lucas Justen, né? Estão emprestados do Botafogo e do Fluminense, terminando o contrato agora, em 2025. E tem o Cicinho com o contrato até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. Só o Cicinho. Eu ficaria com o Justen também. Eu acho que ele foi muito útil e pode ajudar, assim que ele amadurecer um pouco mais, não é? Mas ficaria com o Cicinho e com o Justen. Bom, agora eu vou passar para os laterais pelo lado esquerdo. São 3 que o Guarani tem, né? O Emerson, que renovou no meio do campeonato até novembro de 2028. O Renan Castro tem contrato até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. E o Vinícius Cauê tem contrato até o final de abril de 2026. Ficaria com o Emerson Barbosa, esse é bonzão, e o Renan Castro. Eu só ficaria com o Emerson. Agora eu vou passar para os zagueiros que tem o Guarani. Alan Santos tem contrato só até o fim desse ano. O Alisson tem contrato até o final do Campeonato Paulista. O David Braz tem contrato só até o final desse ano. O Diogo Silva tem contrato até o final do Campeonato Paulista. O Léo Coutro já foi embora, né? Por empréstimo, estava por empréstimo, então não conta. O Lucas Rafael, contrato até dezembro de 2026. O Luiz Gabriel tem contrato até o final desse ano. O Márcio Silva, emprestado do Curitiba, contrato até o final desse ano também. E tem mais 2 zagueiros também. O Rafael tem contrato até o final do ano que vem. E o Vitinho, contrato até o final desse ano. Eu fico só com o Rafael Rodrigues. Eu também. Dos zagueiros todos, só o Rafael. Agora eu vou passar para os volantes do Guarani. Cadi tem contrato até o final do Campeonato Paulista. E vale lembrar o seguinte, né? Não significa que se o jogador tem contrato até o final do Campeonato Paulista ou final do ano que vem, que ele vai permanecer, até porque o Guarani vai fazer uma limpeza no elenco. Então, Cadi tem contrato até o final do Campeonato Paulista. Natan Lourenço, final até 2025. Vinícius Iugi, contrato até o final de 2025. Caio Melo, contrato até o final de 2025. O Kelvin era para estar aqui como volante, mas está como meia, tem contrato até o final de 2026. E o Giva, que é volante, tem contrato até o final de 2025 também. Fico só com o Kelvin e com o Caio Melo. Eu também. Não tem muito. Talvez o Caio Melo, mas depende. É muito, mas com certeza esses 2 que o Batista falou. Agora os meias do Guarani. O Diego Torres tem contrato até o final do ano que vem. O Isaac tem contrato até o final desse ano. O Gemerson, que está emprestado do Tombense, tem contrato até o final desse ano também. O Cauã Jesus, que é considerado como um meia, atua como um meia atacante, vou pôr ele como um meia, né? Está emprestado do São Bernardo, contrato até o final desse ano também. Eu acho que dos principais meias do Guarani, o Ryuta Takahashi tem contrato até o final de 2027. E o Pablo Baianinho já foi embora, né? Sim, o Pablo Baianinho veio cercado de muita expectativa. É bom jogador, hein? Mas não luziu. E também no time da Série C não teve oportunidade. E o time da Copa Paulista foi o circo dos horrores. Então, eu fico com o Gemerson. Às vezes que ele entrou, eu gostei da performance dele.
e fico com o Cauã Jesus. Só com esses dois e, lógico, o Takahashi, né? Já tem contrato, vai continuar. Acredito que o Takahashi deva ter um pouco mais de oportunidade. Eu, por exemplo, teria dado mais oportunidade para o Takahashi nos jogos da Série C. Entrou muito pouquinho, e pedacinhos de jogos, e aí não dá. Ele é bom jogador, tem velocidade, sabe jogar, mas tem que ter minutagem. Não tem como o cara mostrar o serviço ficando no banco de reservas. O Gemerson e o Cauã Jesus eu ficaria sim, com certeza. Bom, agora eu vou passar para as outras posições, até mandando um abraço para o Marcos Ortiz, que está me lembrando aqui que o Vinícius Iuji renovou o contrato até dezembro de 2027. Ele que é volante, né? Pode até ser emprestado na próxima temporada. É um jogador que o Guarani até vê potencial nele, né? Vou passar para os atacantes. Recebi uma informação que o Vinícius Cauê não faz mais parte do Guarani. Vinícius Cauê fora, então também é outro jogador fora do Guarani também. Já pode riscar aí o nome. Já vou riscar aqui, Batista. Agora eu vou passar os atacantes de beirada, né? Gabriel Silva tem contrato até o final do Campeonato Paulista. João Vitor, até dezembro de 2028. Dentinho, até final de 2026. Luiz Miguel, do táxi, até o final do Campeonato Paulista. O Mirandinha tem até abril de 2028. O Michael tem contrato, Michael, né? Tem contrato até janeiro de 2027. E Theo, que está aparecendo aqui para mim, até novembro de 2025. Atacantes de beirada. Bom, o Michael e o Theo são jogadores da base, então esses vão permanecer. Eu ficaria somente com o Dentinho e Mirandinha. Eu tentaria também, Batista, a permanência do Brunão. Agora, dobro Não, mas salário... por enquanto só da beirada, CH. Já vou falar do Brunão. Legal. Então, só com o Mirandinho e o Dentinho. E agora sim, agora os atacantes centroavantes que o Guarani tem à disposição, né? Tem o Bruno Santos, que pertence ao Atsu do Rio de Janeiro, né? Tá por empréstimo e, como eu disse esses dias, tá buscando o dobro do salário, né? Só se o Guarani fizer uma composição com ele, mas dessa maneira ele não fica. O Júnior Brandão tem contrato somente até o final de 2025. O Kevin é o jogador da base, né, do sub-20 do Guarani, tem contrato, aliás, o do Kevin está aparecendo aqui até fevereiro de 2026. E o Samuel acho que não vai ficar, né? Tem contrato até o final de 2026. Bom, o Kevin, se vence em fevereiro, o Guarani tem que correr atrás, hein? Tem que renovar aí urgentemente, porque 6 meses ele já pode assinar um pré-contrato com outro time e é jogador talentoso. Jogador da base, goleador. Agora, com relação ao Brunão, cada um pede aquilo que quiser, né? Agora, ele tem mercado, ele vai receber. E o Guarani pagou em dia, fez das tripas o coração, mas conseguiu pagar o salário em dia. E vai continuar pagando em dia. E aí? Será que ele vai para um outro clube que vai honrar? E ele tem mercado para isso, para 120 mil reais. Não seria melhor ele ficar no Guarani, ganhando o que ele está ganhando, fazendo um contrato um pouco mais longo, vai disputar o Campeonato Paulista, que é uma vitrine, depois a Série C, pode subir na Série C, e aí sim, valorizado, ele consegue um contrato melhor. Agora, se ele tem
clubes que estão interessados, cada um cuida do seu. Se ele tem mercado para isso, olha, eu fico, mas desde que pague aquilo que o outro clube está querendo me pagar. Tudo bem. O Guarani não vai fazer essa loucura, a menos que resolva aí, né, transformar em SAF e a SAF resolva fazer essa loucura. O Guarani está sendo bem administrado, pés no chão e não fazendo loucura. Por isso está conseguindo pagar em dia. Eu ficaria com o Brunão, mas não dobrando o salário. Ficaria com o salário que o Guarani está pagando para ele, que, a meu ver, para a Série C, já é um ótimo salário. Você pode, por favor, Breno, repetir os atacantes aí para eu poder dar minha opinião? Vou repetir para você, CH. Até o Kevin, eu recebi aqui que ele renovou até o fim de 2026. Era até fevereiro, então ele tem contrato até o fim de 2026. Ótimo, Bruno Santos, ótimo. que está por empréstimo até o final desse ano, já acabou o ano para o Guarani, né? Júnior Brandão, que tem contrato até o fim do ano. O Kevin, que tem contrato até o fim do ano que vem. E o Samuel, que está pesado, né, e tem contrato até o fim do ano que vem. Ficaria com o Brunão, dependendo do salário, e também do garoto, que é muito promissor. O resto, não. Bom, Batista, agora a respeito de quem vai renovar com o Guarani, quem vai ficar no Guarani, quem o Guarani tem interesse. O Guarani está fazendo um trabalho e procurando não vazar as informações para não acontecer justamente essa situação do Bruno Santos. Vamos supor que o Guarani, vou citar um exemplo aqui, se o Guarani quisesse ficar com o Gemerson, por exemplo, aí vaza na imprensa, e é claro que empresários e jogadores se utilizam desse tipo de situação, saber que o jogador está valorizado, para pedir a mais para o Guarani. No caso do Bruno Santos, não foi nem essa situação, eu acho que foi mais pelos gols que o Bruno Santos marcou, porque ele é um dos artilheiros dessa Série C do Brasileiro, tem 6 gols marcados, e daí ele se sente junto com o empresário valorizado no mercado e está pedindo o dobro. Mas o Guarani, nesse momento, está trabalhando para tentar emprestar jogadores que têm contrato, e não vazou nenhum jogador que o Guarani está tentando emprestar. Está tentando, é claro, também renovar alguns contratos, mas também não vazou até agora quais são os jogadores que o Guarani vai tentar renovar o contrato. E também, é claro, depois uma terceira etapa, correr atrás de reforços para a disputa da próxima temporada. Em particular, o Gemerson, até estou citando o Gemerson, pelo que eu sei, o Guarani quer renovar com ele. Mas ele veio por empréstimo do Guarani, com o time, no caso o Operário, pagando boa parte dos salários do Gemerson. A partir de agora, se o Guarani ficasse com ele na próxima temporada, teria que arcar com todo o salário. Mas é um jogador que teve poucas oportunidades com o Matheus Costa, e eu, particularmente, se fosse opinar, dos jogos que ele entrou, ele mostrou muita qualidade. Com o Gemerson meia, eu ficaria. Sei que o Guarani está tentando ficar com ele também, Batista. Eu não sei se você colocou aí, né, o JP Galvão já foi devolvido para o Botafogo. Então, sim, eu coloquei aqui né? Que ele estava por empréstimo, né? E ele é um jogador que não fica, né? E o Lucas Justen, esse eu não sei, Batista. Esse realmente, o CH, por exemplo, disse que ficaria com o Lucas Justen, mas tudo depende do Fluminense. Eu acho que se o Guarani tivesse ficado numa Série B, subido para a Série B, ele poderia até ter o interesse de ficar. Agora, eu não sei se o jogador vai ter interesse em ficar na próxima temporada na Série C, pertencendo ao Fluminense e tendo mercado, né? E o Diego Torres, contrato até 12 de 26, é isso? Exatamente, ele tem contrato, ele é o maior salário do Guarani e ele tem contrato até o final do ano que vem. E eu disse que o Guarani não fez loucuras, né? Mas a informação é de que o David Braz ganha 130 mil. Essa foi uma loucura que o Guarani fez, né? Trazer um jogador
com um salário de R$130 mil e que não produziu. Não é que ele não produziu, ele cometeu um pênalti. Então, a produção dele se resumiu a um pênalti que quase coloca tudo a perder no jogo diante do Náutico. Bom, beleza, um raio-x, portanto, dos jogadores, com a minha opinião e do CH. Você conseguiu fazer aí um percentual daquilo que opinamos? Percentual de permanência em BB? Eu acho que o percentual de permanência, tanto seu quanto do CH, Batista, foi de 30% desse elenco. Eu vou até fazer as contas, refazer as contas aqui, mas eu acho que entre 30% e 40%, porque eu falei muitos jogadores, né? E sempre vocês colocaram 1 ou 2 no máximo a cada 4, 5 que eu coloquei aqui, então eu estou calculando 30%, no máximo 40% de permanência. O Guarani terá que contratar muita gente para a temporada do ano que vem. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. 18 horas, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição.
peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18:04, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço a você, um grande abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Vamos aqui rapidamente para o Fala Galera da Ponte. Para a partida da Macaca decisiva, a finalíssima da Série C contra o Londrina, no sábado, 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Você manteria a mesma escalação que jogou no jogo de ida, na primeira final lá em Londrina no sábado passado? Sim, manteria a mesma escalação, mesmo com o Gé em condições de jogo. Ele já está treinando com bola, mas eu não começaria com ele. Só que existe uma corrente dentro da própria Ponte, dentro da comissão técnica e dentro daquelas pessoas que trocam, né, informações, do bate-papo. Tem gente que é a favor. Enfim, diretoria de futebol, a direção, a comissão técnica é uma espécie de colegiado para bater papo a respeito de futebol. Eu tenho informação que tem gente que quer o Gé desde o início, entendendo que, caso ele entre no segundo tempo, ele já vai substituir um jogador que poderia estar à disposição caso ele não volte bem no primeiro tempo. E se você começa com esse jogador e deixa o Gé no banco, quando você utilizar o Gé, esse jogador não poderá voltar. Digamos que seja o Bruno Lopes, só por hipótese. Digamos que seja o Diego Tavares, só por hipótese. Então o Diego Tavares está jogando. E aí vai para o banco, começa com o Gé. O Gé não estando bem, a Ponte tem o Diego Tavares para voltar. Se for o contrário, começa com o Diego Tavares. Só estou dando exemplo, estou tirando ninguém no time, não. Começa com o Diego Tavares. E aí, vem com o Gé no segundo tempo e o Gé entra muito mal. Não tem substituto, vai ter que ir até o final. Ou sente a contusão. Então tem uma corrente que quer o Gé entrando no segundo tempo, e esta outra corrente que entende que, quando o Gé entrar, se ele não entrar de início, não terá nenhuma opção à altura ou opção plausível, uma opção realmente importante para substituí-lo, porque você já terá tirado do time esta possível substituição. Mas resumindo o que eu penso, eu não começaria com o Gé, eu levaria para o banco. Mas tem gente graúda que pensa diferente.
É isso, Batista. E o Guarani, Tigrão? E o Fala Galera do Guarani, eu já falei a respeito disso. Eu acho que o Guarani acerta, sim. Não tem tantas opções de executivo de futebol. É um moço sério. É um cara que veio aí, que trouxe alguns jogadores interessantes, que já tem um relacionamento no mercado, que já tem um relacionamento no clube. Então acho que o Guarani acerta, sim, em renovar com o Farney Coelho como executivo de futebol para a temporada de 2026. Para mim está correto. Não é aí o problema. Não adianta ficar trocando executivo e troca mais um e troca outro. Eu já tenho aí em 2 anos nomes que eu até já não me lembro mais, de tanto que o Guarani trocou. Então deixa o moço trabalhar, deixa ele que já adquiriu algum amadurecimento e a cultura do clube, deixa ele no cargo, acertou a diretoria do Guarani, já conhece boa parte do elenco que vai permanecer. Ele está referendando a permanência também do treinador, Matheus Costa, foi ele que trouxe. Então eu acho que não dá para jogar tudo na lata do lixo não, porque o Guarani não subiu. Não dá não. Não dá não. Faltou um ponto, que ninguém se esqueça disso. Campanha esteve ali, deu vacilos no segundo turno do quadrangular, é verdade, derrapou, né, andou de lado, mas faltou um ponto. Nada mais que isso. Guarani com 8 e o Náutico com 8 teria subido o Guarani. Então, meus amigos, eu acho que acerta sim a diretoria do Guarani ao renovar, já oficialmente renovado o contrato do seu atual executivo de futebol, Farney Coelho. 18:09, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. E esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e não deixe de provar, de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Ah, é sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. 18:11, ouvinte no ar. Alô, Carlos Batista, é o Maicon. E olha, eu gostaria de saber se a diretoria já sentou para renovar com Marcelo Fernandes, o treinador da Ponte. Vocês sabem se a diretoria já sentou para renovar com o treinador? E na opinião de vocês seria uma boa? Eu acho que sim, né? Que ele tá com o grupo na mão, tudo certinho, né? Tá bom, Carlos Batista? Vocês sabem se o Breno Beretta sabe se renovou? Ou vai sentar ainda? Vai renovar com o Marcelo Fernandes? Vai procurar outro? Como é que vai ser? Um abraço.
Abraço, esse é o Michael Silvério, é um cadeirante e ele opina a respeito de futebol. Colocamos aqui, né, a participação dele e você, Breno Beretta, foi citado pelo Michael Silvério. Ô Batista, pelo que eu sei, até o Pedro vai falar daqui a pouquinho no noticiário da Ponte Preta, pelo que eu sei, a Ponte vai querer renovar com ele, Marcelo Fernandes, e ele vai querer ficar, mas até agora, até o final da Série C, a Ponte não está tratando ainda essas questões de renovação ou não, né, com os jogadores. Vai começar a tratar depois do final de semana, depois da final. Sim, não há motivo neste momento para conversar com o treinador. Está focado na decisão, está com pensamento na montagem do time. Então não tem como, neste momento, desviar o foco. Aí é sábado, né? Termina o campeonato. Aí vai ter bastante tempo para conversar sobre a renovação do contrato. E o Michael Silvério perguntou a minha opinião se ficaria com Marcelo Fernandes. Sim, ele tem muita capacidade, tem qualidade. E até hoje, na tela da Band, nós conversamos a respeito do Marcelo Fernandes. Ele esteve aqui conosco, participou do programa Os Donos da Bola, e eu não o conhecia pessoalmente. Conhecia o trabalho dele, conhecia ele à distância, né? O trabalho que ele fez lá no Santos. O Gleger, não. O Gleger, inclusive, dividiu quarto com o Marcelo Fernandes. Eles jogaram juntos na Portuguesa. Marcelo Fernandes, zagueiro, e o Gleger, goleiro. E eu gostei muito e me chamou a atenção um fato que eu considero importantíssimo no Marcelo Fernandes. O papo dele não faz curva. A conversa dele é papo reto. Olha nos olhos. Ele fala diretamente. Ele não é daqueles que ficam encebando, buscando a melhor resposta, buscando caminhos para tentar passar uma impressão melhor para o seu interlocutor. Ele tem muita convicção daquilo que ele fala. Então me chamou muito a atenção e isso é fundamental para comando de grupos, especialmente no futebol. Porque a coisa mais difícil que tem é comandar grupos. Cada pessoa é de um jeito. Tem pessoa que é auditiva. E essa, você falando, a mensagem chega. Tem pessoa que é visual, tem que desenhar, tem que escrever, tem que colocar no papel. Você pode ir até falando, mas vai falando e vai escrevendo alguns pontos. Entra melhor, a mensagem chega. Tem pessoa que é sinestésica, você tem que pegar nela. Ela necessita essa espécie de agarrão para que possa a mensagem entrar lá dentro da cabeça dela. Então o Marcelo Fernandes, ele tem muita habilidade para dominar grupos. Mostrou isso no Santos, foi campeão paulista, não é pouco, mesmo sendo o Santos um dos 4 grandes, mas ele fez um trabalho notável no Santos e fez também aqui no Guarani, onde tivemos a oportunidade de acompanhar mais de perto e notadamente na Ponte, subindo e levando o time da Ponte para a final do campeonato. Então ele é merecedor da permanência para disputar aí um paulista da primeira divisão e depois também a Série B pelo time da Ponte. Ô Batistão. Oi, Pedrão, pode falar. O Marcelo, inclusive, na coletiva de apresentação dele, assim que ele chegou na Ponte Preta, ele falou justamente que o contrato dele era apenas até o final da Série C, por conta que na Ponte Preta nós vamos ter eleições agora no mês de novembro. Então ele falou que justamente por conta desse processo político, o contrato dele era sim apenas até o final da Série C. Mas eu acredito, assim como vocês também, que depois de passar esse processo eleitoral,
qualquer diretoria que assuma o comando da Ponte Preta vai buscar sim a renovação com o Marcelo Fernandes. Ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band. É o Denner aqui do Taquaral. Ouvindo a matéria da personalização de um campo, de uma arena, eu concordo, acho legal. A gente pode pegar as cores, né? Fazer uma cor única. Pega, por exemplo, o branco da camiseta do Guarani e o preto da Ponte Preta. Tá resolvido o problema. As cores do time e da arena já foi solucionada. Abraço a todos. Bom término de programa. Denner Taquaral. Abraço, muito obrigado. Tá vendo por que não dá certo? Não tem como, né? Mais um ouvinte no ar. Fala, meu amigo Batista, muito boa tarde, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Marcos Grécia, de Campinas. Batistão, Guarani, nessa parte aí de renovação de contratos com o Varley, o golaço de placa do Guarani, precisava mesmo, com o treinador, aí o Matheus também, tá? Mas tem um nome que não pode ficar de fora, eu não vi ninguém comentando, se você tiver alguma informação, puder me atualizar, agradeço. É o Elano. O Elano, Batista, vocês vão concordar comigo que após a chegada dele no Guarani foi uma mudança de perspectiva de futebol, de contratações. Ele desempenhou muito bem o papel dele. Eu não deixaria o Elano de fora em hipótese alguma. E aí, bebê, Elano renovou ou ainda não? Esse ainda não renovou. Por que não renovou? O que tá pegando para ele não ter renovado? Eu não sei. Mas eu imagino que ele vai renovar. Inclusive, essa entrevista coletiva que tá para ser marcada entre amanhã e sexta-feira pode até desvendar essa situação. Será que o Elano renova ou não renova? Eu acho que vai renovar, mas ainda não renovou. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. E tem uma gama completa de peças originais e de reposição, qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo com pronta entrega para facilitar para você. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente em Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Olha, lá você encontra o endereço, viu? De todas as 7 lojas e também o número de WhatsApp para entrar em contato diretamente com o vendedor. Tem alguma dúvida, quer saber sobre alguma peça? Tendo o número de WhatsApp fica muito mais fácil, não é? Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. A Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. Bom, eu tenho a informação de que o Elano vai permanecer. O contrato ainda, como disse, o bebê não foi assinado, mas ele vai assinar e vai permanecer para a próxima temporada. 18h21, informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato, manda aí, Pedrão. Treinou hoje de manhã no CT do Jardim Olina, última atividade no centro de treinamento da Macaca, isso porque amanhã, quinta-feira e também na sexta-feira, o time vai treinar no Majestoso. E nós estivemos lá, pudemos acompanhar o início do treino da Ponte Preta e a principal novidade aí nessa atividade foi a presença do Gé, ele que voltou a ir a campo. Quem está nos acompanhando pelo YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas pode ver algumas imagens do centroavante da Macaca, ele caminhando ali, conversou por alguns minutos com o Marcelo e depois ficou realizando um trabalho à parte, um trabalho com bola no campo
atrás do campo principal do CT do Jardim Olina, o Jack está em processo de transição física. Mas antes do treino, 3 jogadores conversaram com a imprensa na manhã de hoje. Primeiro nós vamos ouvir o Diogo Silva, goleiro da Macaca, e vamos ouvir ele falando sobre o bom momento que ele vive com a camisa da Ponte Preta. A gente trabalha não só a parte técnica, física, mas também a parte mental, porque a gente sabe que tem jogos que nós vamos ser mais exigidos, né? Em mais tempo, mas tem jogos também que você quase não vai tocar na bola e quando vem tem que ser decisivo, tem que ajudar os companheiros e graças a Deus tem abençoado e assim durante o ano todo nós temos conseguido ajudar os companheiros. Estamos aí diante dessa final, todo mundo na expectativa, trabalhando bastante, bem focado, concentrado, com o pezinho no chão, para que a gente possa fazer um grande jogo e a gente possa, se Deus quiser, construir a nossa melhor vitória durante toda a temporada. E o Diogo também fala se existe ou não favorito para essa decisão da Série C que acontece neste sábado no Majestoso. Mas quando se trata de final, é 50-50, não tem essa, né? Chegou, a partir de que chegou na final, você tem condições, né? E esperança de ser campeão. Mas nós esperamos, estamos trabalhando para que aconteça que a Ponte Preta seja campeão, né? Se ela merece ou não merece, né? Nós estamos trabalhando, focado nisso, procurando fazer a melhor preparação nossa de todo ano, para que a gente possa conquistar a nossa melhor vitória e conquistar esse primeiro título aí da Ponte Preta de nível nacional. E o Rodrigo Souza, volante da Macaca, também conversou com a gente e ele fala como está sendo essa semana decisiva, né? As vésperas da final diante do Londrina, e também fala um pouco sobre a ansiedade dos jogadores antes desta final. Semana parece estar mais longa, né? Mas acho que aqui dentro está bem tranquilo. A gente sabe, como você falou, de tudo que a gente passou, fase boa, fase mais complicada, a gente conseguiu sempre manter o equilíbrio. Eu acho que está sendo da mesma forma. Falando dessa parte de fora, você vai no mercado, vai na escola, vou lá na escola buscar meus filhos, sempre tem um outro torcedor que vem falar, tudo tá empolgado, mas a gente deixa essa parte aí pro torcedor, porque tá vivendo esse momento bom, mas aqui dentro a gente tenta manter sempre esse equilíbrio aí para que as coisas venham acontecer da melhor forma. E o Rodrigo também faz uma projeção sobre essa final diante do Londrina e também cita o técnico Roger Silva. O pensamento é sempre de vitória, né? A gente sabe que não vai ser fácil, sabe da qualidade do Londrina, a experiência que o Roger tem de estar comandando essa equipe, né? Mas como eu disse, manter a tranquilidade, fazer bem, né? Que a gente vem feito principalmente dentro de casa. Os últimos jogos em casa a gente tem conseguido grandes resultados e não vai ser diferente. Com certeza contando com o apoio do nosso torcedor, que tem lotado aí o Moisés Lucarelli nesses últimos jogos. É uma força que vem nos impulsionando mais ainda. Então manter dessa forma aí, tentar impor o nosso ritmo dentro de campo e, como falei, com o apoio da nossa torcida aí, se Deus quiser sair de lá com esse troféu aí. E o outro jogador que também conversou com a gente foi o Diego Tavares. Ele que vinha sempre sendo utilizado pelo Marcelo, entrando no decorrer das partidas, mas desde que o Gé se lesionou, ele ganhou oportunidades na equipe titular e ele fala justamente sobre isso, sobre a oportunidade que ele vem ganhando na equipe titular da Ponte Preta. Pra gente, assim, que tem um companheiro ali que sai por lesão, é muito complicado, a gente fica triste, né? Porque não é dessa forma que a gente quer entrar no time titular, é buscando nosso espaço, dessa forma que eu penso. Cara, e estou muito feliz pela oportunidade que eu tive de estar titular hoje, podendo ajudar meus companheiros ali dentro de campo. É fruto de muito trabalho. Desde quando eu cheguei aqui, trabalhei quietinho, buscando minha oportunidade. E Deus me abençoou nesse momento tão importante nosso e do clube, principalmente, em estar titular. Então é continuar trabalhando com os pezinhos no chão, que se Deus quiser, que vai dar tudo certo aí no final. E o Diego também fala, ele agradece as oportunidades dadas pelo Marcelo Fernandes e também elogia o treinador da Macaca. Sou grato pela oportunidade, o professor vem fazendo um excelente trabalho aí, agregou muito ao nosso elenco, então dar os parabéns a ele aí pela invencibilidade que está tendo, né?
Então é continuar trabalhando ali com os pezinhos no chão, igual eu falei, e dessa forma que vamos conquistar as vitórias. E como eu disse, a Ponte ainda tem mais 2 treinos antes da final de sábado, amanhã e na sexta-feira, treinos que acontecem no Majestoso. Como eu disse, o Gé hoje passou por um processo de transição física, os primeiros contatos ali com a bola. A expectativa é que nesses 2 próximos treinos ele treine com todo o elenco e reúna condições aí de pelo menos ir para o banco nesta final diante do Londrina. Vale lembrar, como destacado na manchete da Ponte Preta também, a Ponte não perde há 4 meses no estádio Majestoso e, é claro, o time, o técnico Marcelo Fernandes, se apega também nesse bom retrospecto em busca desse título da Série C. Batista. São 18h28, quero ouvir o CH, mas antes, atenção homens, eu tenho aqui uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da aparência. E todo dia é dia de se cuidar, não é mesmo? Se você busca estilo, qualidade e cuidados diferenciados para sua barba, tem homens que têm aquela barba vasta, né? Tipo barba lenhador. Esse tipo de barba necessita de muitos cuidados. Você também que gosta de cuidar bem do seu cabelo, então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas, a maior rede de barbearias de São Paulo. Agora está aqui no Shopping Iguatemi, oferecendo serviços premium, cortes masculinos, cortes infantis, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas. Já conheceu? Então vá conhecer. O ambiente é confortável, tem profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar, viu? Para você que gosta de esporte, que acompanha aqui o nosso programa, a 300 está preparando uma promoção. E aí você vai ganhar brindes para conhecer a 300. Então fique ligado na programação. Em breve você saberá como é que você vai participar. 300 está preparando promoções especiais para os nossos ouvintes. Quer saber mais sobre a 300? Então siga lá no Instagram. Siga agora, entre lá. É @300Iguatemi. Repito, @300Iguatemi. Ou acesse 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno, no Shopping Iguatemi. Bandeirantes. Ô, CH, agora há pouco um ouvinte colocou um tema que eu gostaria que você, dentro do seu comentário, passasse por ele. Colocar o Léo Oliveira, que é mais técnico, tem mais habilidade e melhora o meio-campo do time da Ponte no lugar do Rodrigo Souza. Primeiro, se você concorda e se você acha que o Marcelo Fernandes fará isso. Esse foi o meu destaque da Ponte. Se eu repetiria o time, falei que não. Tiro o Rodrigo Souza e coloco o Léo Oliveira. Ele é o titular. E ele tem uma característica que para o jogo em casa é fundamental. É o meio-campo ficar com a bola. E ele é um cara especialista disso. Eu não sei como é que está fisicamente. Considerando que o jogador esteja apto para jogar 90 minutos, eu escalo ele sem titubear e nada contra o Rodrigo Souza. Ah, mas Carlos Henrique, se escalar o Rodrigo Souza tá certo? Tá certo. Isso é critério do treinador. Ali é no pelinho, é no dia a dia do treinamento que o treinador vai fazer a sua escolha e a característica do adversário, sempre considerando isso. E a estratégia para o jogo. Então, são componentes que ajudam o treinador a tomar decisão.
E eu decidiria pelo Léo Oliveira. O que ele vai fazer eu não tenho a mínima ideia. Às vezes eu acho que ele vai voltar com o Rodrigo Souza, às vezes eu interpreto que o Léo Oliveira vai jogar, não dá para saber. A convicção que eu tenho pelas escolhas de começo é que o Gé vai para o banco, não vai começar a partida. Aliás, pelo que eu colhi de informação a respeito da parte física do atleta, ele não tem condição de jogar 30 minutos. Posso estar enganado, é uma final de campeonato, o técnico vai lá, escolhe e coloca ele como titular, está tudo certo. A discussão não é técnica no caso do Gé, é física. É física. Então, eu nesse compartimento de ataque eu não mexeria. Pode ser que precise no segundo tempo. Espero que não. Que ele possa entrar com tranquilidade, não é? Mas é rabo de foguete, é final de campeonato, é jogo difícil. E repito, a melhor maneira de você defender é ficando com a bola. Você tendo jogadores dentro do campo que tem aproximação, o Léo Oliveira arrasta a bola para os homens de ataque, a Ponte joga quando ele está em campo. O ataque funciona ou recebe bolas quando ele joga. Então eu não abriria a mão dele de jeito nenhum. Agora, o treinador é o Marcelo, ele é muito coerente nas escolhas. Se ele fizer uma outra escolha, eu vou saber responder. Porque, sabe, Batista, resumindo, né, eu sei que a torcida da Ponte está muito ansiosa com essa coisa toda, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Independente do que acontecer com o jogo, ou no jogo, o que esses jogadores fizeram até agora é digno de aplauso. De verdade. O que esse grupo fez diante de tudo que aconteceu, a torcida tem que ter um respeito e um carinho muito grande por esses jogadores, pela comissão técnica e pelo pessoal do futebol também, que teve sabedoria em trazer o Marcelo Fernandes como treinador no lugar do Valentim. É isso, Batista, que eu penso. Final tem que ser vencida, né? Com estratégia, com vontade, não é? Com cabeça no lugar para não cometer excesso, para não se empolgar com a grande presença de público. É ser consciente, mas time por time, o meu palpite, apesar da força e do respeito que eu tenho pelo Londrina, o meu palpite é no tempo normal a Ponte campeã, Batista. E para você, Tigrão, também comentando aí sobre a Ponte Preta, Tigrão. Bom, meus amigos da Bandeirantes, meu caro Batista, eu estou assustado com o buchicho em torno do jogo. Nas rodas pontes pretanas e até de torcedores de outras equipes, só se fala nisso, hein? É impressionante a repercussão da decisão. E é impressionante a ansiedade da torcida da Ponte para chegar o jogo. Parece que não chega mais. Hoje é quarta ainda e o torcedor não aguenta mais. Tem cara que não está dormindo mais. Tem cara que já não está mais conseguindo pegar no sono. E quando dorme um pouquinho, quando cochila um pouco, ele acorda assustado porque está vendo um pênalti a favor da Ponte ou um gol sendo confirmado para a Ponte pelo VAR. Então tem neguinho aí que não está conseguindo sequer se alimentar. É impressionante. Fazia muito tempo que eu não vivia um clima como este que nós estamos vivendo, de alta expectativa com relação à finalíssima do sábado, mesmo sendo uma Série C de Campeonato Brasileiro, mas a torcida da Ponte dando muito valor para isso e quer o título de qualquer maneira. Então o que eu tenho a dizer? Tenho a dizer o seguinte: tem que ter calma, paciência, é apenas um jogo de futebol, só um vai ganhar, é impossível nós nominarmos 2 vencedores num único jogo, não tem o que ser feito, não dá. E se a Ponte conquistar o resultado, tem que fazer uma grande festa, sem invadir o campo, mostrando para o Brasil inteiro o tamanho que é a Ponte, o tamanho que é a cidade de Campinas. E se o resultado não vier, faz parte, é do futebol, fica para uma próxima. A Ponte já subiu. E aí o recado, sem retaliação, sem tentar devolver com espírito de vingança algo que não correu bem lá em Londrina para a torcida, portão fechado,
ônibus indo embora, depois voltando. Esqueçam, passou, virem a página. Essa vingança só pode prejudicar a Ponte se ela vier a acontecer. Então, se o resultado vier sem invasão de campo e fazendo uma grande e merecida festa, se não vier, porque o jogo é muito equilibrado, a Ponte quer o título e o Londrina também o quer, cada um para tua casa, numa boa, com o saco cheio, é verdade, mas para por aí. Fica na chateação e não nas atitudes sempre condenáveis de violência. É isso. E quanto ao jogo, eu já disse aqui na minha participação no Fala Galera que eu começaria com o Gé no banco e lançaria a mão do futebol dele caso haja necessidade durante a partida. Mas tem uma corrente forte dentro da Ponte que entende que se ele tiver condição de jogo, tem que começar a partida. Porque caso ele não esteja bem, ele terá uma grande opção de banco. Ele terá um substituto à altura e o treinador poderá ter um jogador que foi sacado e que está com grande ritmo de jogo para entrar no lugar do Gé, caso ele não entre bem de começo. E se ele fica no banco, alguém terá que ser sacado para que o Gé entre. Essa é a corrente. E aí, se o Gé não entrar bem, esse cara que já foi sacado não poderá ser mais utilizado. Por isso que eu começaria com ele no banco, mas não vou me surpreender em função desta tese que eu respeito. Não vou me surpreender se o Gé iniciar a partida desde o início. E aí vai até quando der e depois terá uma grande opção de banco para substituí-lo quando ele fisicamente não tiver mais condições. 18h39, ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Esse torcedor, não sei se a pessoa que enviou essa mensagem dizendo que para a Ponte se servia esses jogadores aí do Guarani, você acha? Deve ser uma brincadeira, não é possível. Ou é torcedor do Guarani que quer se livrar dessas bombas aí? Você acha que esse argentino aí, a torcida da Ponte, vai querer esse cara no time? Meu Deus do céu, só pode ser uma brincadeira, isso aí não é possível. Abraço, o ouvinte Marco Bedin. Batista, boa tarde. Isso de arena da prefeitura nunca daria certo, uma vez que nós, pontepretanos, não queremos. Agora, você acha que a gente, tendo o nosso estádio, não pagamos nada? Vamos ter que pagar para a prefeitura para jogar. Nunca vai acontecer. Batista, não queremos nada junto com eles. Vou falar por nós, pontepretanos, transcende o futebol. Temos ódio mortal deles, pelo racismo. Você não entendeu ainda? Bom, primeiro que quando eu falei de arena única, antes de falar, eu já disse, assunto polêmico, e todas as vezes que eu toquei nesse assunto, sempre deu repercussão. Depois eu disse, a arena única, juntando os dois times, não prefeitura. Não tem nada a ver com prefeitura. É impressionante, às vezes, a gente fala uma coisa e o ouvinte entende outra. Eu não usei prefeitura em nenhum momento da minha argumentação. Eu disse que para evitar problemas que aconteceram, como esse, da torcida querer ingresso e não tem ingresso porque a capacidade do estádio não chega a 18 mil espectadores, que é uma coisa também que não dá para entender. O Majestoso já colocou oficialmente 33 mil torcedores. Isso oficialmente, porque dizem que naquela partida contra o Santos, os portões foram arrebentados e mais de 40 mil torcedores estiveram lá dentro do Majestoso.
mas oficialmente 33 mil. Então, se 33 mil estiveram lá, como que hoje não cabem 18 mil? Ah, mas aumentou o tamanho que é destinado para cada torcedor. Ok, concordo com isso. Aumentou o tamanho, vai diminuir a capacidade. Agora, de 33 para 18, não podia ter diminuído de 33 para 25. 33 para 25 são 8 mil torcedores a menos. Com 25 mil já dava para atender aí quase que a totalidade dos torcedores que queriam comprar ingresso para essa decisão. Então, o que eu disse, para evitar esse tipo de tumulto, essa barafunda que aconteceu lá na frente do Majestoso, só tendo um estádio com capacidade para um número muito maior de torcedores. O caso do Allianz Parque, o caso do Morumbi, Pacaembu, que vai começar a mandar jogos lá também, na capital. Então, não tem como um clube fazer um estádio com capacidade para um público acima de 30 mil pessoas. Mas, juntando os dois clubes, eles poderiam fazer, arrumar investidores, arrumar quem gostaria de investir nesse tipo, porque o estádio construído não seria somente para o futebol. Hoje é um desperdício construir um estádio somente para o futebol. Antigamente, não se falava em show dentro de estádio, não. Era só para futebol. Então, estádios como o Majestoso, como o Brinco de Ouro, foram construídos para futebol. Hoje, no mundo, as grandes arenas são adaptadas para os shows. São os shows que dão um dinheiro muito significativo. Foi parte do dinheiro arrecadado com shows do Allianz que serviu para pagamento do Paulo Nobre, que colocou do bolso no Palmeiras 200 milhões de reais para deixar o clube em condições de rejeitar patrocinadores com verbas pequenas. E aí começou o Palmeiras, por isso começou a ganhar muito mais dos patrocinadores, e o Paulo Nobre fez uma base da administração que está sendo tocada agora pela Leila Pereira. Um administrador, um cara do mercado financeiro, um cara realmente com conhecimento profundo. Claro que o dinheiro dele também foi muito importante, né? Porque se não tem o dinheiro dele, não conseguiria fazer os acordos que ele fez, principalmente para escapar de juros e pagar as dívidas do Palmeiras. Então, se tem uma arena desse tipo, dos dois clubes, o dinheiro que entrar de show serviria para custear o departamento de futebol, para melhorar, para permitir que os times pudessem brigar com times médios e grandes por competições que hoje os times de Campinas não conseguem competir por falta de dinheiro. E o futebol exige, tem que ter dinheiro. Dinheiro e administração. Tem que administrar bem, delegar bem nas funções e cobrar. Mas se não tiver o dinheiro, não consegue chegar a lugar nenhum. Então, esse é o objetivo da coisa, é o ganha-ganha, é pensar grande e não ficar pensando em mesquinharia, como alguns ouvintes estão colocando aqui. Ah, eu odeio. Olha, o ódio, primeiro que o ódio não deve habitar o coração do ser humano. Só faz mal para ele mesmo. Não é para quem ele odeia, faz mal para ele. Ficar ruminando aquela desgraça dentro da sua alma e odiando o seu semelhante. Não faz bem, não é legal. E ninguém está dizendo para amar também, não é isso. Mas comercialmente falando, inteligentemente falando, seria muito melhor. Os dois times teriam condição de ter uma performance muito melhor
do que hoje tem se tivesse o dinheiro de arenas. Hoje um show para grande público aqui em Campinas ou na região de Campinas é impraticável. Não tem um local. Tem o Royal lá, aquela parte lá de show, né? E lá parece que dá para colocar 3 mil pessoas. Mas show para 20 mil, para 30 mil espectadores não tem, não existe. Então veja quanto é de dinheiro que esses clubes estão perdendo por não ter um estádio com acústica, com acomodação para realizar shows. 18h48, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Bolle. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes e hoje é dia de Libertadores da América. Flamengo e Racing, 9h30 da noite, se enfrentam no Maracanã pela semifinal da Copa Libertadores da América. É o jogo da ida. A volta ocorre na próxima semana na Argentina. O provável Flamengo de Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho, Saul ou Pulgar e Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. O Racing de Cambeses ou Gabriel Arias, Mura, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas, Santiago Sousa, Nardoni e Almendra, Solari, Adrian Martínez e Conecti. O técnico Gustavo Costas, Felipe Luiz, comanda o Flamengo. Apita o jogo o venezuelano Jesus Valenzuela. 9h30 da noite, a bola rola no Maraca. Tem Flamengo e Racing. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 MB a 1 GB a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado.
Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Esporte em debate, na Bandeirantes. São 18h52, ouvinte no ar. Orlando Caraçu. Matissa, queria um comentário do CH do Tigrão. Se o goleiro do Brusque não era bom pro Guarani, o goleiro do Brusque. Um abraço. Goleiro do Brusque é o Matheus Nogueira. Bom goleiro. Gosto. Acho que é melhor do que os dois do Guarani, viu? 18h53, mais um. Meu amigo, não se viu os caras de cambista vendendo ingresso a R$150 em frente no estádio. Era pra ter polícia lá tomando esses ingressos, R$50 o ingresso. Não se viu isso, meu amigo. A pessoa tá vendendo a 200 conto lá ingresso, 300. Não se viu isso daí. Tem que colocar a polícia em frente do estádio da Ponte Preta pra pegar esses cambistas. Essa praga tem em qualquer lugar do mundo. E tem também aqui na final da Série C, com Ponte Londrina. Mais um ouvinte no ar. Muito boa tarde, colegas da Bandeirantes Campinas. Parabéns ao Guarani por ter renovado com o Farney. Parabéns ao Guarani por ter renovado com o Matheus Costa. Mas tem um nome aí que ninguém está falando. E eu quero dar os parabéns também, porque... muito parabéns por ter renovado tão bem com o goleiro Andrei. Abraço, moçada. Até. Abraço, Andrei não renovou o contrato, você está mal informado. O contrato dele já tinha duração, não é isso, bebê? Até o final do ano que vem, né? Na verdade, essa atual gestão renovou o contrato com o Andrei. O contrato com o Andrei, se eu não me engano, era até o final do Campeonato Paulista e renovaram até o final do ano. Mas não foi agora, né? Não foi agora. Não, foi no meio do campeonato. Então, porque o ouvinte colocou o Farney, Elano e o Andrei. Ó, tem um eu nome acho que vocês... Não, mas eu acho que ele foi irônico, Batista, dando parabéns para essa atual gestão de ter renovado com o Andrei, que falhou desde o primeiro jogo que ele entrou, né? Perfeito, então você foi na ironia, né? Tá valendo. Gente, presta atenção porque essa dica é para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado. Sabe aquela conexão que faz a diferença no dia a dia? Aquela que está presente no trabalho, no lazer, nos momentos em família ou com os amigos, maratonando sua série favorita, jogando online ou naquela reunião importante. É assim com a Desktop. Uma conexão de verdade que vai além da velocidade, que é presença. Internet 100% fibra ótica. Com mais de 1 milhão de clientes, é bicampeã como a melhor do estado de São Paulo. Planos de 200 mega a 1 giga a partir de apenas R$ 79,99 por mês. E tem mais: atendimento próximo, suporte ágil e mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Para assinar é muito fácil. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até uma loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Ouvinte no ar. Batista, boa noite. Paulo Neves da Vila Nova. Eu entendo plenamente o que você está falando. Um estádio municipal que atendesse os dois times de Campinas, é lógico que ia gerar pelo menos se não fosse gerar lucro, ia gerar diminuir o prejuízo, né? Um estádio que servisse aos dois times.
Só que existe uma coisa desse negócio da arena. As pessoas também acham que eu vou ter uma arena, vou fazer shows. Que grande show a arena do Corinthians realizou até hoje? Que grande show a arena da Ferroviária realizou até hoje? Eu sei que o único estádio, a única arena que faz, que aliás é um espetáculo, que realiza shows, e inclusive a dona Leila já disse que a arena do Palmeiras é para shows. Quando não está sendo usada para shows, eventualmente pode ser usada pelo time, para jogar futebol. Tanto é que ela tinha, não sei se estão reformando, arrendado a arena lá do Barueri, que era para onde o Palmeiras ia realizar jogos quando a arena não tivesse sendo usada para shows, né? Então, assim, é uma coisa que, eventualmente, não sei se dá certo, assim, em Campinas, porque você veja, o estádio lá em Londrina tem 2 estádios municipais. O estádio do Café não é do Londrina, é municipal, e o VGD também é municipal. Nem por isso estava jogando lá no Café, estava dando 1.500 pessoas. Então, eu penso assim, durante os campeonatos, a média de público de Ponte e Guarani, se você jogar com a média de público baixa num estádio com capacidade muito grande, é prejuízo na certa. Você veja que, por exemplo, o campeonato de Brasília, a média na final de público é 1.500 pessoas. E tem um estádio lá para quanto? Para 71 mil pessoas? Aliás, devia ser preso quem fez aqueles estádios lá, quem fez aquele estádio no Mato Grosso, quem fez aquele estádio, quem reformou aquele estádio lá no Amazonas, né? Aquilo ali, lógico que tem um ganho por trás. Aliás, na época, entrevistaram um figurão lá do Amazonas e ele falou, se o governo do Amazonas teve capacidade para construir essa arena, vai ter capacidade para dar destino. Nós estamos vendo. Nós estamos vendo também lá em Brasília. Quando não vai time do Rio de Janeiro fazer jogo lá, não tem ninguém. Então é meio assim, né? Mas que seria uma boa ideia, eu entendi o que você quis dizer. Seria sim. Grande abraço a todos. Abraço, Paulo Neves. De novo, essa confusão aí, Arena Municipal. Não falei em Arena Municipal. Não tem nada a ver com o município. O município poderia até participar se os clubes cedessem os estádios, poderia berganhar, né? Fazer permuta através de isenção de impostos, como IPTU, por exemplo. E aí a prefeitura poderia utilizar, mas o estádio não seria da prefeitura, seria dos clubes de Campinas. E você citou a Arena do Corinthians. O problema é que o Corinthians constrói uma arena que foi inaugurada em 2014, portanto, tempos atuais, teve toda a possibilidade de contratar um arquiteto para construir uma arena no molde das principais arenas de shows do mundo. Aí contrata quem? Um sujeito desprovido de inteligência, que eu nem conheço, estou falando da obra dele, e constrói um estádio que não serve para show, só serve para jogo de futebol. Ou então lá uma domingueira, né? Pega um grupo de pagode lá, põe para tocar lá e os caras vão lá. Que não dá renda nenhuma. O estádio é aberto. Aliás, o maior frio que eu passei na minha vida foi na Arena do Corinthians. Eu fui lá, levei uma blusa, eu sempre carrego a minha blusa, mas a blusa não era suficiente. Entra um vento cortante que corta como lâmina, como cortasse o corpo assim em 50 mil pedaços. Porque o estádio entra vento de tudo quanto é lado. Então, como é que constrói um estádio que só serve para jogo de futebol? Sendo que o mundo estavam construindo a arena para mandar jogos de futebol, evidentemente, mas para aproveitar também o dinheiro que os shows dão. Então nenhum produtor de show quer realizar show na Arena do Corinthians. E por que que todos querem realizar shows na Arena do Palmeiras? Porque o estádio foi construído para isso. Ele tem uma acústica impressionante. Todo cantor quer cantar na Arena do Corinthians. Todo produtor de eventos quer fazer show lá e não tem data.
não consegue data para realizar show lá, porque já está tudo tomado. Então, o inteligente, ele faz coisas que a população precisa, coisas que o público vai precisar. Aí ele ganha dinheiro. Agora, aquele que é desprovido da inteligência, ele faz um estádio igual do Corinthians. E é um estádio que parece uma impressora, né? Você olhando, é uma caixa, parece uma impressora, não tem nenhuma beleza arquitetônica e ainda serve só para mandar jogo de futebol. Esse cara tem inteligência, é isso que ele fez. E o Corinthians devendo aí 3 bilhões de reais, uma dívida impagável, 700 milhões só do estádio. E não vai conseguir pagar se não tiver aí algum mecenas que consiga colocar o dinheiro. Quer dizer, comercialmente falando, ele não vai conseguir pagar. E se tivesse os shows, se o estádio tivesse sido construído, gastaram 1,5 bilhão para construir um estádio que só serve para jogo de futebol. Se tivesse show lá, o dinheiro do show já teria quitado a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica de 700 milhões referentes à construção. E eu concordo com o ouvinte, né? Estamos no país da corrupção e, notadamente, 12 estádios. Estádio que foi construído para mandar 3 jogos na Copa do Mundo. Você acha? Gastando 1 bilhão de reais para realizar 3 jogos numa arena como a Arena Pantanal ou a Arena Cuiabá. Sem citar esse estádio de Brasília, que o futebol lá é igual coice de grilo, né? É tão fraco e tão pequeno como coice de grilo. Então, como é que realiza, como é que faz um estádio lá que não tem nenhum futebol? Então, para futebol não serve. Aí alguém quer levar show para a Arena da Amazônia? Não quer. Quer ir para Cuiabá? Não quer. Quer ir nos grandes centros, onde tem público certo. É o caso da Arena do Palmeiras. Mas, enfim, o assunto é muito longo e não temos tempo aqui no programa para debate, mas valeu aí a provocação. 19h04, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19h08 até as 19h30, Esporte em Debate, aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1. 4 clubes brasileiros entraram na lista das 20 melhores bases do mundo. São Paulo é o mais bem colocado entre os brasileiros e ocupa a 12ª colocação em relatório elaborado pelo Observatório do Futebol. Além do tricolor, aparece no top 20 Corinthians, Flamengo e Palmeiras. A metodologia do estudo leva em consideração o número de jogadores formados, o nível dos clubes em que eles atuaram na última temporada e o total de minutos jogados no período. Pauta 2. 6 anos depois do incêndio que matou 10 jovens no Ninho do Urubu, a Justiça do Rio de Janeiro absolveu em primeira instância todos os 7 acusados. O caso aconteceu em fevereiro de 2019. Dormiu no alojamento 26 atletas da base do clube. O processo estava em trâmite na 36ª Vara Criminal desde janeiro de 2021. Os denunciados respondiam pelos crimes de incêndio culposo e lesão grave. Pauta 3. Um mês antes da final da Libertadores, Lima entra em estado de emergência. O presidente do Peru declarou 30 dias de emergência por conta de protestos contra a violência na capital. A Conmebol não se pronunciou sobre a medida de José Herri e segue com a partida na capital do país. Em 2019, a entidade passou por um caso similar e precisou mudar a sede da final da competição. O jogo entre Flamengo e River Plate estava marcado para Santiago, no Chile, e foi transferido para Lima cerca de 2 semanas antes. Uma onda de protestos tomava o país e o futebol chileno chegou a ser interrompido. E aí, CH, qual é o tema que você escolheu para hoje? Batista, eu escolho o tema da possibilidade de mudança de local da final da Libertadores, que está, a princípio, marcada para Lima, no Peru. Só que o país está em estádio de emergência. E falta 1 mês e 10 dias para a grande final. E a dona Conmebol até agora não se pronunciou. É uma brincadeira de salão. Tá com um problema o país? Muda rapidinho. E os torcedores que tem que comprar passagem aérea,
se deslocar para a final de campeonato, dos 4 times semifinalistas da Libertadores. Bom, a Conmebol é muito parecida com a CBF, né? É uma verdadeira bagunça. Há 1 mês e 10 dias, não sabemos onde será a final da Taça Libertadores, que é o principal torneio das Américas. Uma vergonha. E você, bebê, qual é o tema que você escolheu? Essa questão da absolvição, né, das pessoas envolvidas nas mortes no Ninho do Urubu, eu acho um absurdo. Eu acho que é o Brasil, né? É reflexo do Brasil, de todas as pessoas que fazem coisas erradas ou que não são responsáveis por nada. Até porque muita gente morreu, jovens morreram, e eles foram colocados pelo Flamengo e pelos dirigentes naquela época dentro de containers para ficar por lá. Claro, eram alojamentos improvisados, mas quem fez esse tipo de situação deveria pagar e infelizmente não paga. Todo mundo absolvido, é claro, não voltam mais às vidas desses garotos. Imagina só, né? As famílias que ficaram sem os garotos e sem a possibilidade de crescimento financeiro também, porque jogadores de futebol significam o fruto financeiro para as famílias. Mas, infelizmente, tudo no Brasil termina em pizza e a morte desses garotos, ninguém vai pagar por elas, Batista. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu? Bom, Batista, eu vou falar aí dessa imbecilidade, não é, que é mandar a final da Libertadores para um país pré-determinado. Tá aí o problema. Por que é uma imbecilidade? Vai ser em Lima, no Peru. Tá determinado desde antes do início da Libertadores. Vai ter algum time peruano na final? Primeiro que é injusto definir um torneio desse tamanho em partida única. Então, o que seria o ideal? E é difícil atingir o ideal, mas o possível às vezes também é evitado. Mas o que seria uma situação que seria mais coerente, mais justa, desportivamente, uma decisão que certamente iria apurar efetivamente o melhor? E um campeão melhor declarado, um campeão com maiores méritos. Seria 2 partidas. É um time brasileiro e um argentino? Tá bom. Um jogo no Rio, ou em São Paulo, ou em Minas, ou em Porto Alegre, ou em Salvador, onde quer que seja, temos grandes arenas, e um jogo lá em Buenos Aires. Ah, final brasileira. Ótimo. Quem é que vai disputar a final brasileira? Ah, Palmeiras e São Paulo. Tá bom. Um jogo no Morumbi, outro jogo no Allianz. Palmeiras e Flamengo. Um jogo no Allianz Arena e um jogo no Maracanã. Esse é o método correto. Esse seria um regulamento que transpiraria um pouco mais de justiça. Esse é o regulamento que apuraria realmente de uma maneira um pouco mais técnica o campeão. Agora, não faz nenhuma coisa nem outra, decide um jogo só e manda para país neutro. Agora estão aí com a bucha, né? Estão aí, já soltaram o rojão e agora estão correndo atrás da vareta. Estado de emergência declarado pelos protestos violentíssimos por 30 dias pelo presidente do Peru. Pronto. E agora? Vai mudar de novo, como já aconteceu? Vai ter que mudar de novo em cima da hora? Tem que acabar com isso, pô. Tem que acabar com isso. Faz a final em 2 jogos, dá uma mudadinha de leve de uma semana no regulamento e faz uma no campo de cada um dos competidores, fazendo a finalíssima no país ou no estádio daquele time que fez a melhor campanha ao longo de todo o torneio. E tá resolvido. Então aí agora, vou dizer de novo, soltaram o rojão e agora no escuro já apagou tudo, eles estão correndo atrás da vareta. Onde será? Aonde que será que ela vai cair? Hã? Fica aí a pergunta. Mas é bom que aconteça isso. Quem sabe essa imbecilidade, essa incoerência, essa jumentice muda para os próximos anos.
CBF também optou em fazer a Copa do Brasil por uma partida única. Então você veja que o tempo passa e cada vez mais nós estamos caindo naquela frase, né, antológica de que o mundo será dominado pelos idiotas. Não pela capacidade, mas pela quantidade. Essas pessoas deveriam ler um pouco mais o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues foi um grande escritor, dramaturgo, escrevia como ninguém sobre futebol. A Pátria de Chuteiras, né? Ele é o autor da antológica frase que o Brasil tinha o complexo de vira-latas. Porque cada vez mais vem essas ideias estapafúrdias em fazer a final em apenas um jogo e num local neutro, como é a Eurocopa. Ah, nós temos que fazer igual a Eurocopa. Ô, cara pálida, você tem a mesma potência que tem a Eurocopa, a Champions. E a Champions é disputado no continente europeu. Você sabe, né, que o continente europeu é um continente pequeno. Você pega um trem, atravessa 4, 5 países. E aqui você pega um trem e você não consegue nem sair do Brasil. E aí vem a CBF, a dona CBF, na nova administração, Sami Chaldi, é o novo presidente, fez uma série de modificações, algumas até gostei, não gostei de diminuir, evidentemente, o Campeonato Paulista e detestei essa história de fazer a Copa do Brasil em jogo único. Então, parece que estamos vivendo a era de tudo do avesso. É a era, né, de que os idiotas estão mandando, como foi feita a previsão nessa frase. A idiotice triunfante, que se alastra como erva daninha no jardim da modernidade. Não, isso é moderno. Nós temos que ser modernos. A idiotice satisfeita. Quer ser idiota. Está na moda ser idiota. Idiota exibicionista. Pavoneada idiotice em efeitos. Parecem que as idiotices foram saídas de manuais de autoajuda, escritos por analfabetos emocionais. É o império da mediocridade narcisista. O cara faz questão de ser medíocre. Ele é medíocre e é narcisista. Ele não consegue ser o máximo. Muito em função de que não tem capacidade para isso. É a burrice que adquire o ar de virtude e a ignorância um tom de sabedoria alternativa. O cara é burro, o cara é idiota, mas é uma idiotice alternativa. É uma burrice alternativa. E diante desse espetáculo grotesco de superficialidades, só uma sentença possível: que esses idiotas, em algum dia, em algum momento, pode ser que esbarra por um livro, por um conto, ou por alguma escrita do Nelson Rodrigues. E aí eles vão olhar naquilo como se estivesse olhando num espelho. E talvez possam mudar as suas atitudes. Até lá, nós vamos continuar vivendo com esses idiotas que estão infiltrados na sociedade e em todas as atividades. 19h21, ouvinte no ar. Ouvinte participando. Batista, acredito que uma arena para 2 times não seria viável, pois mediante os graves problemas financeiros da Ponte, na primeira semana pós-inaugurada, a arena seria penhorada pelos credores. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Batista,
tem informações se já saiu liberação para sábado? A patroa liberou o Tigrão, porque da última vez que chegou em Valinhos já era domingo. Não sei não, hein? Renato Alves. Renato Alves sempre tem essas tiradinhas estratégicas e excepcionais. Bom, tem que perguntar pro Tigrão, né? Se a dona Estela liberou o Tigrão para a final da Série C. Tá liberadíssimo. É o meu trabalho. Eu fiz final, já fiz muita final. Ele não tá falando do trabalho, não. Ele não tá falando do trabalho. Não, que isso. Ele tá falando depois do trabalho. Não, nós vamos até 7h20 da noite. 7h25 eu tô batendo ponto em casa. 7h25 o cara tá me estranhando. Você tá pulando pra rádio, né? Porque tem a parte da rádio que você e o CH vai ter que fazer. Arruma pelo menos uma pizza, escala. Então, viu, Batista? É a escala, então não adianta. Porque se a Ponte for campeão, o Edu vai terminar esse negócio aí 1h. E olha que pode ter pênalti. Aí é que você tiver vai ver o que é bom 2h. Deus do céu. Se a Ponte for campeã e nos pênaltis, aí eu vou ter que ter alvará, mesmo que eu vou chegar às 6h em casa, é que o Edu vai levar até... Tá falando, caramba. O Edu vai levar até 5h55 da manhã. E agora Aliás, eu já na vou lata. sair da rádio e vou pra missa. Será? Boa. Missa? Não, porque se a Ponte for campeã e for pros pênaltis, eu vou falar pra você um negócio. O apito final termina às 6h do domingo. Mas pra onde é que eu vou às 6h? É verdade. Já vou direto pra missa. Que, aliás, é o que todo mundo devia fazer. Né? Já pensou, Edu, não? O velho do Rio, como é que ele vai ficar, ou não? E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, atenção na lata deste dia 22 de outubro de 2025. Luiz Henrique, ex-Botafogo, entra para a lista de melhores dribladores do mundo. Atacante é o 5º melhor brasileiro do ranking, atrás de Vini Júnior, Estevão, Antony e Samuel Lino, segundo o Observatório de Futebol. Em loco ou ao vivo, mas vi vídeos. Para mim, o Garrincha, Batista. E para você, Tigrão? O Mané era brincadeira, pô. Garrincha, pô. Garrincha, o que ele fazia com os caras era sacanagem. E tem um que chegou muito próximo dele. Esse eu não vi jogar, o Garrincha eu vi. Vi pouquinho, mas vi. O canhoteiro do São Paulo. Também disse que eu vi vídeos e escutei muitos comentários. Era um inferno. E o Jonas Eduardo Américo do Santos, o Edu, também. Todo mundo sabia que ele ia sair pro lado esquerdo. Que ele ia dar um tapa por dentro e depois saía por fora. Saía pela esquerda dele. Mas ninguém tirava a bola dele. Mas o Garrincha imbatível. E você, CH, qual é a sua reflexão? Batista, essa é uma pergunta complicada. Se o Luiz Henrique merece entre esses citados, acho que ele é um bom driblador, mas não é o maior da história. Sem dúvida alguma, o maior driblador do futebol brasileiro em todos os tempos foi Garrincha. E o Luiz Henrique, para chegar perto do Garrincha, ele precisa andar muitos quilômetros. Portanto, eu acho que todos esses citados aí são bons dribladores, mas o maior brasileiro driblador é o Garrincha. Vamos lá, CH, eu sigo com você. Qual é o time com mais derrotas no futebol brasileiro em 2025? Levando em consideração os clubes das 4 divisões do país, séries A, B, C e D. Ô Batista, mais uma pergunta difícil, cara. Eu acho que é o Sport, mas não tenho convicção não, tô chutando.
Então o meu chute é Sport do Recife. E você, Tigrão? Com o Vojvoda e depois dele, Fortaleza. O que mais perdeu entre as 4 divisões. 26 vezes. Fortaleza já perdeu. Impressionante a queda livre da equipe do Leão do Psi. E você, bebê? Eu ia chutar o Santos, Batista. Eu chuto o Santos. Bom, já a resposta antes, porém, qual o seu palpite, bebê? Resultado, né? Resultado para o jogo de hoje entre Flamengo e Racing no Maracanã pela semifinal da Copa Libertadores. Meu palpite é 2-0 para o Flamengo. E você, Tigrão, tá com o palpitômetro ligado hoje ou não? 6 volts. Nossa, então vai queimar. Tá com 6 volts. Tá aquela luzinha assim que eu andava com Fusca 6 volts, farol não servia nem para caçar rã. Eu vou falar pra você um negócio. Tô com medo do Racing, melhor time argentino da atualidade. Mas vamos lá, com otimismo, 2-1 pro Flamengo. E aí, CH, o seu palpite, por favor. Jogão, hein? Jogo imperdível. Flamengo e Racing no Maracanã. Esse time do Racing é uma casca de ferida, cara. Time chato pra jogar esse tal de Racing, que é o boca dos bons tempos e do novo milênio. Vai dar Flamengo, Batista, mas com uma vantagem apertada. Bom, a resposta pro Na Lata 2. Levando em consideração equipes das séries A, B, C e D em uma temporada ou na atual temporada, Fortaleza. Tigrão acertou. Fortaleza, Série A, 26 derrotas em 55 jogos. Botafogo também tem bastante, hein? 24, só que em 61 jogos. O Red Bull Bragantino, 22 derrotas em 48 jogos. O Sport, acho que foi o CH, né, que citou o Sport. Sport, 21 derrotas em 51 jogos. Então esses foram os times que mais perderam. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Valeu, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Pedro Piscinato, abraço para você, Pedrão, e até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão, um grande abraço para você e até amanhã, Batistão. Valeu, bebê, um abraço para você e até amanhã, bebê. Valeu, Batista, um abraço a todos e até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Até amanhã. Depois você pergunta pro Pedro Pazinato o susto que ele tomou na sala de café da manhã no hotel lá em Londrina. Pede para ele te contar. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tem que ter tempo, né, para o susto no café da manhã. Aliás, por falar em café da manhã, amanhã, na Logos Materiais Elétricos, que está no mercado há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Vai oferecer, através da Margírios, um café da manhã, amanhã na Logos. Compareça. E o nosso programa aqui também tem o oferecimento de 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você.
internet para todos os momentos. Desktop sempre ao seu lado. Assine já 0800 100 0102. E Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau! Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. Que passarinho esse aí, meu? 7h33. Passarinho esse aí.